eu estou aqui, Júlio, lendo um livro maravilhoso sobre astrologia. É um livro espiritual que explica a história da astrologia e por que ela existe no nosso planeta somente. Em outros planetas não precisam de astrologia, porque a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento. E na minha opinião, a que é a mais correta é a astrologia védica, porque ela é baseada no tempo sideral, no espaço sideral. A astrologia ocidental, desse lado do mundo, é uma astrologia baseada nos trópicos, que são mutáveis, e por isso é imprecisa, na minha opinião, incorreta. E por esse motivo eu não uso. Eu uso a astrologia indiana, que é baseada no tempo do espaço sideral. Ok? E o nosso calendário, por exemplo, o calendário gregoriano, é um calendário deceptivo, é um calendário errôneo, porque na astrologia védica, por exemplo, o ano começa em março, em abril, aliás, março não, em abril, que é quando o signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, marca o início do ano, que são novos começos. O signo de Áries representa exatamente isso, novos começos. E eu estou lendo aqui um livro que foi escrito por um xamã, e ele explica que, eu estou no capítulo, inclusive, que a pergunta feita foi sobre a necessidade da astrologia. E o motivo da astrologia existir no nosso planeta Terra, que só existe somente aqui no nosso planeta, Júlio, não existe em outros planetas. E o motivo é porque em outros planetas não é necessário. A necessidade da astrologia védica é justamente para o autoconhecimento, porque nós sofremos de uma amnésia e nós esquecemos quem somos, e para onde vamos, e o que estamos fazendo aqui. E a astrologia, principalmente a astrologia védica, tem o poder de nos mostrar tudo isso, de onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. E é por isso que eu adoro a astrologia védica e eu estudo e pratico, porque é muito certeira. E foi justamente através da astrologia védica que eu descobri o meu e o seu, a nossa família, os nossos ancestrais, a nossa linhagem ancestral, porque a astrologia védica mostra tudo isso, mostra nossas vidas passadas, ok? E o que a gente traz dessas vidas passadas, o nosso conhecimento, a posição dos planetas nos signos, são justamente para mostrar isso, da onde viemos, quem somos e para onde estamos indo. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta, uma lâmpada. O nome próprio, Jyotish, que é o nome da astrologia védica, no sânscrito, significa isso, uma lâmpada, uma luz no caminho. Esse livro que eu estou lendo aqui, que não tem nem nada a ver com a astrologia védica, mas a astrologia geral, no geral, está confirmando tudo isso, está validando tudo isso. Foi um livro escrito por um xamã que é canalizador de conhecimentos extraterrestres, que eu estudo muito estudos extraterrestres, viu? Você deveria ler o livro do Iese, Júlia. Eu já dei para você o livro do Iese, você deveria ler. Eu não consigo pensar no nome do título do livro agora. Então, mas é isso aí. Foi assim que eu descobri a nossa linhagem ancestral, que está traçada, pode ser traçada na Índia, que num período da nossa existência, há incontáveis anos atrás, nós éramos cobras, ok? E nós temos essa linhagem ancestral. E elas existem até hoje na Índia, que lá são conhecidas como a família dragão, ok? Correção, Júlio, na Índia não, os nossos ancestrais podem ser, eles estão na China, ok? Não na Índia.
A astrologia védica veio depois, né, dos dragões, e ela se iniciou na Índia e depois ela foi exportada para a China. E o budismo, inclusive, é uma ramificação, é uma produção, um resultado de estudos Vedas, ok? Buda é Mercúrio, o planeta Mercúrio, é Buda. E Buda é uma espécie de... Ele era discípulo, né? Ele era aluno dos estudos Vedas. E ele se rebelou contra os ensinos, principalmente os ensinos relacionados ao inferno e ao karma. E ele se rebelou e ele então criou o budismo. E o budismo foi então iniciado lá na China, ok? Mas como eu também já estudei sobre budismo, eu não subscrevo para o budismo, eu não sigo, porque eu discordo com vários ensinos no budismo, assim também como no hinduísmo, principalmente ensinos com relação ao inferno. E as religiões humanas na Terra são todas, Júlio, todas, sem exceção, ok? Para o propósito de controle. É uma ferramenta de manipulação, de controle e também de medo, de botar medo nas pessoas com relação ao inferno, ok? E o que eu aprendi é que inferno, na verdade o inferno, Júlio, são planetas, são paradigmas de existências inferiores. E o inferno não é algo eterno, é finito, ok? A única coisa que é eterna é Deus e a alma, né? Que nós somos sparks, como que se diz sparks? Nós somos faíscas de uma... É como se Deus fosse uma usina emitindo faíscas eternamente, continuamente. E as almas são essas faíscas, que são luzes, né, estrelas, espalhadas por todo o universo, toda a existência. E cada uma dessas faíscas vai para um planeta diferente. E os planetas são deuses, como se fossem mães, úteros, né? Úteros cósmicos, né? E a Terra é um deles. E na Terra, os seres iniciantes eram as cobras, os dragões, na Índia. E é daí que a gente vem, eu e você. Eu tracei a nossa linhagem ancestral dessa maneira, através do conhecimento pela astrologia védica, que mostra tudo isso. Ok? Então, é isso. Então, é por isso que eu não sigo religião nenhuma, porque eles pintam o inferno de uma maneira manipulada, uma maneira deturpada do que é realmente, e eles pintam de modo para botar medo nas pessoas, que é para justamente controlar as pessoas. Mas os ETs ensinam, né, que infernos são, na verdade, existências, planetas também, ok? Planetas que são reservados para as almas que não aprenderam as lições, que eram para aprender aqui, por exemplo. Então, elas vão para esses planetas de uma existência inferior, uma existência rudimentar, onde elas têm que aprender as lições tudo de novo, porque não é como na escola, a gente passa de ano ou tem que repetir de ano, né? Então, o inferno é isso, são planetas de existências, patamares inferiores, e existem planetas de patamares superiores. Então, a Terra é uma escola, e as almas que graduarem, né, irão para patamares superiores, para planetas com existências superiores, aonde
não existe o esquecimento, onde a gente lembra de tudo, a gente tem conhecimento de tudo, do que fomos e todo o resto, né? E patamares inferiores, isso tudo inclusive está explicado também no livro do IESA, por isso que eu recomendo também. E os planetas de patamares inferiores, como Plutão, por exemplo, as pessoas, em alguns planetas, inclusive, a população lá é do nível de troglodita, um matando o outro. E isso, então, é o inferno que é ensinado por religiões, né? Mas, na verdade, são planetas com existências, com patamares inferiores, de consciência inferior, consciência não evoluída, né? Então, o relacionamento entre esses seres é bastante rudimentar, bastante selvagem, no nível de troglodita. E muitos humanos vão para lá, aqueles que não conseguirem se evoluir, porque a Terra existe como uma escola. E nós vivemos as vidas que vivemos aqui com esse propósito de evolução da alma espiritual, evolução espiritual, né? E aqueles que conseguirem evoluir vão, então, para planetas de existências mais elevadas. E aqueles que não conseguirem se evoluir, eles vão para planetas de existências inferiores, rudimentar. Ok? E no seu horóscopo eu já vi que você vai reencarnar na Terra. Ok? Que a gente pode ver qual o nosso próximo destino, de acordo com os planetas existentes, se algum, na nossa 12ª casa, que é a última fase, a última etapa da alma, né? E dali ela vai subir ou descer. E a religião ensina a descer como inferno, né? Mas não é uma existência permanente. Esse negócio que o cristianismo, por exemplo, ensina que o inferno é algo permanente e eterno. Você vai queimar lá por uma eternidade. Isso não é verdade. A verdade é que, sim, existem patamares inferiores onde a vida, a existência é bastante difícil. E poderíamos, então, considerar isso, chamar de inferno, né? Mas não é eterno, não é permanente. Demora tempos incontáveis, né? De existência nessas dimensões inferiores, que a alma vai ter que aprender tudo de novo. E tentar se erguer novamente, né? Então, muitos humanos têm esse destino. Esse não é o seu destino, ok? O seu destino é reencarnar na Terra. Assim também como o destino da Laura, é reencarnar na Terra. Ok? Oi, mais uma coisa que eu gostaria de falar. Na astrologia, né, no nosso horóscopo védico, a gente pode ver o nosso destino, para onde estamos indo. Nada está escrito em pedras, futuro nenhum está escrito em pedras, a gente pode modificar, a gente pode melhorar o nosso futuro ou piorar ele. Então, a astrologia védica, o mapa astral védico, né, o horóscopo, indica as probabilidades, né, de futuro, ok? E também mostra as lições kármicas que nascemos para aprender. O meu relacionamento, por exemplo, com o meu ex-marido foi totalmente kármico, tudo é kármico. Ele também, Júlio, vem da mesma linhagem ancestral que eu e você viemos. Só que ele não é da família das cobras, ele é da família dos pássaros. Você já estudou isso, né? Na história, né? Na evolução que ensinam nas escolas, que é tudo errado, com algumas partes que são verdades, mas a maioria é tudo invenção. Mas sim, houve uma época na Terra que existiam aqueles pássaros gigantes, né?
aqueles dragões voadores, não é isso? Que mostra em muita mitologia, né? O meu ex-marido, ele vem da família dos pássaros gigantes. E existe uma rixa, né? Uma guerra que houve há tempos incontáveis atrás entre eu e ele. E foi por isso que nós nos reencontramos, casamos, então foi uma predisposição kármica que cumpriu, né? Se cumpriu. E é por isso que existe essa rixa dele comigo, porque na verdade ele é que me odeia e não eu a ele. E ele nem sabe por que ele me odeia, eu sei, eu conheço ele mais do que ele próprio, que eu vi tudo isso no horóscopo dele, né? Mas embora toda a maldade que ele fez comigo, né? Eu não odeio ele, sabe, Júlia? Eu já consegui perdoar tudo, sabe? Porque eu consegui compreender o motivo de tudo, ok? Ele tem um destino ele também, na verdade, ele não vai reencarnar na Terra, ele vai para patamares superiores, né? Embora com todo o mau comportamento dele, mas ele vai se conscientizar de tudo isso eventualmente no futuro, num futuro breve, inclusive. Quando ele perder tudo, né, ele vai se conscientizar disso tudo e ele vai, então, ter uma oportunidade de ascensão. Então, isso é o que mostra o horóscopo dele. Como um exemplo, estou dando um exemplo aqui para você, tá? A esposa presente dele, por exemplo, ela já é o contrário, ela tem um destino bastante ruim, Júlio. Isso não tem nada a ver com meus sentimentos com relação a ela, que na verdade são nenhum, porque ela veio depois de tudo, né, que aconteceu entre eu e ele, e ela foi usada por ele também, que ele usa todo mundo, né? Então, na verdade, ela é uma espécie de vítima dele. E não existem vítimas, né? O IESE mesmo ensina isso, que a bala perdida só atinge aquele quem atirou primeiro, em vidas passadas, ok? Então, não existe coincidência nenhuma. Nada é uma coincidência. Tudo é traçado por karma, ok? Porque o karma é uma lei universal, ela está em efeito na existência toda, em todos os planetas, em todas as dimensões. É uma lei divina, é uma justiça divina do Criador, que eu chamo Deus de o Criador maior. Porque, na verdade, todos nós somos criadores, né? Então, ela, por exemplo, essa esposa lá dele, né? Ela nasceu durante um eclipse, Júlio. E eclipses são presságios de términos. Então, nada pode ser pior do que nascer durante um eclipse, porque significa que você está botando um término na sua própria linhagem de existência. Então, o destino dela é bastante ruim, ela vai para patamares inferiores, eu já vi isso no horóscopo dela. E isso não tem nada a ver comigo, nem com ele, isso é coisa de ancestralidade dela. Tanto que ela teve 3 filhos e 2 são gays, são homossexuais. Então, ela, olha aí, colocou um término na linhagem, na continuação da hereditariedade dela, certo? Porque homossexualismo representa isso, término de hereditariedade. Que a pessoa não dá continuidade, que a pessoa não gera filhos. Não gera hereditariedade, não é isso? É o significado de homossexualidade, ok? Mas não precisa ser. A homossexualidade pode ser também vista como uma neutralidade. Não é nem negativo nem positivo. Ou seja, não é nem macho nem fêmea, porque na astrologia védica a energia feminina é uma energia negativa e a energia masculina é uma energia positiva. Então, os dois se completam, se complementam, né? Um ao outro. Mas quando um fica acima, né? Quando sai de balanço, ou seja, fica muito positivo demais ou muito negativo demais, aí já não é o ideal mais, né? Aí já sai de balanço, aí já dá problema.
Porque positividade demais também não é bom, porque aí se torna uma inércia, deixa de virar a criação, né? A criação fica estagnada, não há progresso nenhum, não há crescimento. Então, por isso que a energia negativa é necessária, tanto que se não fosse pelo negativo, nem existiria luz. A astrologia védica ensina tudo isso e eu vejo confirmação desses ensinos em outros ensinos extraterrestres, porque a astrologia védica foi trazida pelos extraterrestres e foi apropriada, misapropriada, né, por religião, como o hinduísmo, por exemplo, que deturpou muita coisa, criou um inferno aterrorizante, né, de botar medo, para botar medo em todo mundo, né? Mas que existe sim um inferno cósmico, que são planetas de existências inferiores, né? Onde há muita destruição, né, mútua, onde a energia negativa prevalece, certo? E existem também patamares onde a energia positiva prevalece. Então, a existência lá, embora seja boa, mas é estagnada, né? Não há crescimento, certo? Então, às vezes, o Criador primordial, que é como eu me refiro a Deus, né, ao núcleo central cósmico, como chama o IESE, que é a usina, como se fosse uma usina nuclear, ativa, né, eternamente, e dali é que saem as faíscas, que são as almas, né, e são espalhadas por todo o universo, para a expansão do universo, ok? E os planetas servem para isso, que os planetas são deuses em forma de planetas, que é como se fossem úteros cósmicos, para onde essas almas vão para criarem suas realidades lá e viverem essas realidades com o propósito de evolução, de expansão, de crescimento, ok? Essa que é a história, então, da existência. Então, a Terra é uma dessas escolas, e a partir daqui, as almas, então, têm seus destinos traçados por elas próprias, que não é Deus que traça o nosso destino, somos nós que traçamos através do nosso comportamento, que vem através de quê? O que forma o comportamento? As crenças, né? De acordo com as crenças. É por isso que as religiões foram inventadas, que é para manipularem essas crenças, né? E se apossarem das almas, né? Que toda religião tem esse propósito no final, Júlio, se apossarem de almas. E é por isso que eu não sigo religião nenhuma. Eu não quero nada com religião, exceto o conhecimento delas, né? Mas não seguir apenas para esclarecimento, né? E é por isso que eu decidi não seguir religião nenhuma, porque são criações de terráqueos negativos, com a intenção de controle para possuírem essas almas, escravizarem essas almas, né? Que esses também estão indo para patamares inferiores, e quando chegarem lá, eles querem, então, continuar controlando as outras almas ignorantes, né? Então, muitos humanos têm esse destino, ok? Outros, então, o destino é esse, são 3, né? Patamares inferiores, patamares superiores, ou então reencarnar na Terra, que também será um patamar superior, mas ainda em processo de evolução, de aprendizado, mas num nível superior, que a Terra também está evoluindo. Mas muitas almas não serão mais permitidas encarnar na Terra, justamente por esse motivo, porque a Terra está evoluindo para um patamar superior, e as almas que querem continuar em patamares, que é tudo por escolha, viu? É tudo voluntário, nada é forçado. A gente é que escolhe o nosso destino através das nossas crenças e através do nosso comportamento. Então, as crenças determinam o futuro da alma, certo? Então, aqueles que creem em inferno, adivinham o quê? Eles vão para lá, porque a crença vai determinar isso.
Então é por isso muito importante a gente escolher aquilo que a gente crê, porque as crenças se manifestam, se tornam vivências reais. É por isso que eu não gosto de religião, Júlio, porque as religiões todas, sem exceção, foram criadas com esse propósito, com o propósito de controlar o destino das almas. Através de mentira, através de exageros. Então, as religiões ensinam sobre um inferno imutável, sobre um inferno eterno. Todas as religiões ensinam isso, sem exceção, incluindo o budismo. E isso é uma metade mentira, né? Porque existem, sim, como eu disse, infernos, que são existências mais difíceis, mais rudimentares, mas que a alma própria que escolhe para lá. E como que a alma escolhe? Através das crenças. Porque no momento que o corpo físico morre, Júlio, a crença daquela alma se manifesta imediatamente no momento da morte. Então, a alma que morre acreditando nesses infernos eternos, horrorosos que as religiões ensinam, adivinha o quê? Elas vão para lá. As crenças delas é que vão determinar isso, é que vão levar elas para lá. Não porque é verdade, mas porque a alma tem o poder de criar realidades, então sim, através das crenças, aquelas realidades infernais vão ser criadas. É por isso que eu vejo religião, inclusive, como algo perigoso, bastante arriscado. Eu não sigo nenhuma. E como eu disse, existe sim uma forma de inferno, mas a primeira verdade a dizer sobre isso é que não é eterno. É temporário, certo? É temporário até a alma deixar de crer naquilo. No momento que a alma deixar de crer naquilo, aquilo deixa de existir para aquela alma. Ok? E é por isso que as religiões foram criadas, que é para controlar, porque lá nesses infernos já existem outras almas lá. Há muitos tempos, em tempos muito mais longos do que as novas almas, as almas mais jovens, mais inocentes, né, mais ignorantes, caem nessas arapucas espirituais, que são arapucas espirituais, ok? E quem crê em inferno vai viver, porque no momento da morte as crenças são manifestadas instantaneamente. Ok? Então, como eu disse, repito, infernos são planetas com existências inferiores, com realidades rudimentares inferiores. Muitas delas são, inclusive, níveis de trogloditas, de autodestruição de um ao outro, mas e essas realidades são verdade, elas existem. O porquê que elas existem? Por causa das crenças, certo? Então, crença é muito importante e é por isso que eu vejo religiões como algo perigoso, porque elas ensinam todas, sem exceção, que o inferno é algo permanente, eterno, e que você sofre diariamente sem término. Imagina o terror disso. Mas se a alma morre crendo nisso, então ela vai viver aquilo, certo? Então, sim, a gente escolhe os nossos destinos através das nossas crenças. E a verdade é que os infernos só existem por causa dessas crenças. E Deus, por que Deus permite? Porque ensina lições que essas almas escolhem viver, por escolha própria, Júlio. E o Criador permite as escolhas, ele cria esses planetas para essas crenças serem manifestadas, né? E através dessas crenças, então, as almas aprendem as lições e eventualmente resolvem
mudar aquilo, né? Depois de incontáveis existências, como tem sido aqui na Terra, né? Elas finalmente chegam a uma conclusão final e aí, então, nesse momento, tudo muda. E aí elas estão prontas para se erguerem, não é isso? Ou então se rebaixarem ainda mais. E é por isso que Deus permite. Então é por isso que eu digo e repito, não me canso de repetir, muito cuidado com religiões, porque todas elas têm esse alvo em comum de possessão de almas, porque quem criou as religiões foram justamente essas almas mais velhas, não necessariamente mais evoluídas, mas muito mais velhas, que existem há muito mais tempo do que outras, e elas fazem parte desses patamares inferiores, onde elas predominam, onde elas lideram, e onde elas querem continuar, que é como se fosse parasitas, né? Que sugam a energia de outros, né? Porque elas próprias não têm energia própria, então, para elas continuarem sobrevivendo, elas viram parasitas espirituais, né? Que se alimentam de outras almas. E é por isso que a religião existe na Terra, com esse propósito, tá? Então tá, um beijo, tchau.